Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente dá início, né? Mais uma aula de anatomia e fisiologia do corpo humano. Vocês perceberam que eu mandei um exercício de ontem e eu mandei esses slides ontem também, né? O exercício é para que vocês possam ter uma noção do que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu gosto de fazer isso, por quê? Porque vocês já têm um conhecimento prévio do que eu vou falar hoje e não vai ficar nada assim novo, né? Vai ser algo do que vocês já viram. Eu já entrei em contato com a coordenação do CIES sobre esse aspecto do pessoal que não está conseguindo fazer a visualização dos materiais lá no portal Escola Web, e aí eles ficaram de resolver. No entanto, a gente está trabalhando de duas formas: lançamento do material no portal e lançamento do material também no grupo do WhatsApp. Então, ninguém está ficando prejudicado, tá bom? Mas vamos começar. Eu vou postar a aula de hoje e ela é gravada. E o link da aula de hoje eu também vou postar para vocês. O link da aula, ele vai estar no YouTube, então só clicar no link que eu enviar para vocês, vocês vão conseguir ter acesso a essa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre os aspectos introdutórios do corpo humano, para que depois a gente possa aí, conhecer cada um dos sistemas e falar de cada um dos sistemas separadamente, mas hoje a gente precisa falar desse sistema de forma geral. Vou só desligar aqui a minha câmera para a gente dar início. Então, hoje a gente fala aqui do corpo humano, tá? E aí a gente começa. Vocês vão perceber que o corpo humano ele vai ser o quê? Ele é uma máquina perfeita. Ele funciona de forma que ele atua, né? A gente tem uma atuação em conjunta de todos os sistemas. Então, vocês vão ver que, por exemplo, é, todos os seres vivos, com exceção dos vírus, né? A gente tem o nosso corpo formado por quê? Por células. Através dessas células, vocês vão ver que a gente tem aí a formação o dos tecidos. Desses tecidos, a gente vai ter a formação aqui dos órgãos, e dos órgãos, consequentemente, vai levar à formação dos sistemas. Quando a gente para avaliar esse corpo humano, vocês vão ver que as células, elas têm unidades funcionais e estruturais, que foi o que a gente falou na aula passada, né? Vocês vão ver que essas células, elas vão se reunir, né, em grupos e vão se desempenhar, vão desempenhar determinada função e, em conjunto, elas vão formar os tecidos, né? Então, por exemplo, a gente tem células musculares, a gente tem dessas células musculares que formam o tecido muscular. Então, por exemplo, dentro do nosso corpo, as células, elas formam quatro tipos básicos aí de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, por exemplo, no sistema nervoso, nós teremos células aí que vão formar o tecido nervoso, né? Então, as células elas vão atuar em conjunto e vão desempenhar funções na formação de tecidos dentro do nosso corpo. Vocês vão ver que quando a gente fala em tecidos, né? Consequentemente, de tecidos a gente tem o quê? A união para a formação de órgãos. E vocês vão ver que os órgãos, eles são formados por diferentes tecidos, tá? Que eles vão atuar de forma conjunta. Então, por exemplo, o coração. Dentro do coração, a gente vai ter a atuação aí de um tecido epitelial, né? Principalmente do tecido muscular do tipo cardíaco. Então, vocês vão ver que diferentes órgãos, eles vão estar interligados, vão desempenhar várias funções, e dentre elas, os órgãos, eles vão formar os sistemas. Então, vocês vão ver que, por exemplo, o coração, ele vai fazer parte do sistema o quê? Cardiovascular, né? Do sistema cardiovascular. E aí, dentro desse sistema, a gente vai ter componentes como, por exemplo, os vasos sanguíneos. Então, vejam que dentro dos tecidos formam órgãos dos sistemas. O coração, ele é revestido por tecido muscular cardíaco, que está dentro do sistema cardiovascular. E assim, cada sistema, né? A gente vai ter sistema respiratório, sistema circulatório, excretor, e dentro desses sistemas a gente vai ter a formação de células, vamos ter células aí para cada um desses órgãos. Então, dentro desses sistemas, a gente tem a subdivisão. Deixa eu só ver se eu consigo ligar aqui a canetinha para poder riscar aqui no documento.
Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Geralmente o documento ele permite com que eu consiga grifar algumas coisas. Vou usar aqui que eu acho que vai dar para ver. Aí, dá para grifar, pelo menos para grifar. A gente vai ter também o suporte, o sistema suporte e locomoção, que é composto aí por ossos e músculos, tá? E a gente tem a parte de nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção e o controle, que vai estar relacionado com o sistema nervoso e o sistema endócrino, que está relacionado com as glândulas, tá bom? E aí, se vocês param para avaliar essa imagem que eu coloquei aqui do desenho, vocês vão ver que, por exemplo, aqui no número 1, a gente tem a nível químico, a gente tem átomos e moléculas, que vocês com certeza já devem ter visto nas aulas de anatomia, de anatomia não, de química, física, né? Então, a nível químico, a gente tem os átomos, desses átomos a gente tem aí a formação das moléculas. E aí, do nível químico, a gente tem o desenvolvimento para o nível celular. Então, aqui a presença das células, dessas células, elas vão transformar-se o quê? Em tecidos, né? Então, por exemplo, aqui a nível tecidual, a gente tem aqui um tecido epitelial. Lembrando que dos tecidos a gente tem o órgão. Lembra que eu falei para vocês que o músculo cardíaco, né, ele é revestido, perdão, que o coração ele é revestido por um tecido muscular cardíaco, tá? Desse órgão a gente vem para o sistema. Então, por exemplo, o coração ele vai fazer parte do sistema cardiovascular. Aqui que a gente tem vocês vão ver que aqui no estômago, essa figurinha é do estômago. Ela vai ter o quê? Vai ter tecido epitelial e ele vai estar dentro de um sistema que é o sistema digestório, gastrointestinal, tá? Então, é esse aspecto que eu quero que vocês entendam, que as células, elas não surgem do nada, elas desempenham funções extremamente importantes para o desenvolvimento de um corpo humano, tá bom? E aí a gente entra agora para falar um pouco sobre cada um desses sistemas. Então, a gente vai ter o sistema de revestimento. Então, vocês vão perceber que a pele, quando a gente fala de revestimento, a gente fala de pele. A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo humano, porque ela recobre toda a nossa superfície corpórea. Então, é ela que vai proteger o organismo aí, por exemplo, contra desidratação, né? Contra agentes patogênicos, porque a pele, ela vai funcionar como uma barreira para evitar a entrada de micro-organismos, né? Além disso, ela vai fazer o quê? A termorregulação, né, do corpo e a proteção contra raios ultravioleta. Então, é extremamente importante. Pega um paciente aí diabético que tem uma ferida. Então, ele tem um comprometimento ali na pele, né? E, consequentemente, aquilo ali vira o quê? Uma porta de entrada de micro-organismos, caso o curativo dele não seja feito ou seja feito de forma inadequada. Então, a pele ela é extremamente importante. Então, quando vocês virem alguma questão falando qual o maior órgão do corpo humano, é a pele, por conta desse revestimento, tá? Vocês vão ver que a pele, ela vai ser constituída aí de alguns componentes, como a derme, epiderme, tá? A gente tem o que a gente fala de glândulas sebáceas, de glândulas sudoríparas, que funcionam lá para excretar o CO, tá? Terminações nervosas, exemplo, vamos supor que você está mexendo aí na cozinha, encosta a mão, sei lá, numa panela quente ou no fogo. Rapidamente, o que que o seu cérebro faz? Com que você puxe a mão daquele local para não ser queimado, por conta dessas terminações nervosas que você tem na pele, tá bom? Tem o músculo eretor de pelos, né? Quando a gente tem aquela sensação de arrepios. Tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo. Folículo piloso, então esse folículo piloso, ele está relacionado com os pelos que a gente tem no decorrer da nossa pele e artérias e veias. Dentro desse sistema também, a gente tem o suporte e locomoção, né? Então, vocês vão ver que
composto por diversos ossos, tá? Mais para frente a gente vai falar unicamente só do sistema locomotor, e aí a gente vai estudar esse sistema, né, é, isolado, então a gente está vendo todos aqui de uma forma geral, mas a gente vai estudar a fundo cada um desses sistemas. Vocês vão ver que esse tecido, perdão, esse sistema locomotor, ele vai estar relacionado com a sustentação do nosso organismo, né? Com a movimentação, com a proteção de órgãos internos. Então, esse sistema, ele vai ser formado o quê? Por ossos, por estruturas cartilaginosas e até mesmo por membranas associadas, tá? A gente tem o sistema muscular. Então, dentro desse sistema muscular, vocês vão perceber que ele vai estar relacionado por um conjunto de músculos e ele também vai estar relacionado com a movimentação e com a contração de órgãos. Então, vocês vão ver que os músculos, eles podem se contrair e eles podem relaxar, né? E aí a gente tem o que a gente fala de movimentos voluntários e movimentos involuntários. Então, movimentos como andar, correr, isso são movimentos voluntários, né? Agora, movimentos involuntários, por exemplo, no caso da digestão e na circulação, ou seja, não precisa pensar no comando para fazer com que o seu sistema digestório possa contrair, tá? Possa ele trabalhar. Porque se dessa forma fosse, então ele tinha que esperar o comando do cérebro toda vez para chegar lá no sistema gastrointestinal e fazer com que os órgãos do trato gastrointestinal funcionassem a partir do momento que eu mandasse comandos. Quando a gente fala de movimentos voluntários, por exemplo, então eu estou sentada, vou andar, então é um movimento voluntário, não é uma coisa involuntária que o meu corpo vai fazer sem eu mandar o comando. Eu vou mandar um comando para que ele possa andar. Se você pega um paciente que é paraplégico, o cérebro dele pode até mandar um comando, só que por um problema, né, ali naquela região, por um acidente, por algo que aconteceu ali, consequentemente, esse movimento, não tem como ser involuntário, tá? Então, ele precisa que receber um comando para fazer com que aquela pessoa, ela ande. Se ela tem um comprometimento, consequentemente, ela não vai conseguir desempenhar essa função, tá bom? E aí vocês vão ver que também o sistema muscular, ele não funciona de forma isolada. Pelo contrário, ele é uma ação conjunta, né? Então, ele vai estar relacionado com os ossos, com as articulações, né? E com os músculos. E eles vão estar sob a regulação do sistema nervoso, porque eu preciso receber um comando. Vocês vão ver mais para frente que a gente tem um eixo hipotálamo-hipófise. Não sei se vocês já ouviram isso em alguma outra aula. Mas o eixo hipotálamo-hipófise é dele que vai mandar o comando para o nosso corpo, tá? E aí, em relação à produção de hormônios, tá? E aí, se eu tenho, digamos que uma falha no processo de comunicação, eu vou ter uma falha no organismo, tá certo? Então, por isso que é importante entender de anatomia. Vocês vão conseguir identificar o porquê do não funcionamento de determinada parte do corpo, o porquê de uma doença rara no sistema nervoso, tá bom? Então, dentro dessa parte do sistema muscular, vocês ainda vão ver aqui que a gente vai encontrar o sistema muscular né, extremamente cada parte, né, cada componente tem um nome, então a gente vai ter que frontal, né, na parte da cabeça, a gente tem o deltoide, vou só frisar aqui nos que vocês estão acostumados aí, tá? Os bíceps braquial, a gente tem o vasto externo, tibial anterior, o sóleo, o ligamento anular ilíaco. Então, mais para frente a gente vai estudar essas estruturas, cada uma dessas estruturas dentro do sistema muscular. O sistema esquelético, né, que trabalha ali junto com o nosso sistema locomotor, né, então a gente já falou. Além da sustentação do corpo, ele vai trazer a proteção de órgãos, né, porque, por exemplo, o meu pulmão, ele é revestido por uma parte esquelética.
Então, o meu pulmão, se eu sofro ação mecânica, por exemplo, um murro, então o murro vai bater diretamente aqui na minha caixa torácica e ele não vai bater diretamente com o meu pulmão. Se dessa forma fosse, né, consequentemente o indivíduo ele teria problemas aí em relação a comprometimento a nível, né, organizacional, a nível de órgãos, tá? Além disso, faz a reserva de minerais, né, formação de células sanguíneas que vem do sistema esquelético, e vocês vão ver que vai trabalhar em conjunto com as articulações e os músculos. Então, olha só o nosso sistema esquelético. Professor, a gente vai precisar saber estudar, vai. A gente vai precisar saber cada estrutura do sistema esquelético. Então, a gente tem os ossos frontais, parietais, a gente vai ver tudo de forma separada depois, tá? Os maxilares, as vértebras, clavícula, tá? Porque vocês não vão falar mais o ombro, quebrou o ombro, não quebrou o ombro, o paciente quebrou a clavícula, tá? A gente tem aqui um úmero, cúbio, rádio, vértebras lombares, o ilho, o pubis, o isquio, o sacro, o cóccix, carpo, metacarpo, os falanges, tá? O fêmur, a rótula, tíbia, e aí tarso, metatarso, os falanges. Então, isso aqui a gente vai mais para frente aprender cada um deles. No sistema digestório, né, vocês vão ver que o sistema digestório, ele não é só composto pelos órgãos internos, mas a gente tem uma divisão de órgãos internos e órgãos externos. Então, vocês vão perceber que dentro do sistema digestório, a gente vai ter aí essas duas, esses dois, essas duas divisões, né? Então, vocês vão ver que para que o alimento ele seja quebrado em partículas menores, ele vai precisar aqui, né? Ele vai ter uma porta de entrada, né? E aí, a boca vai ser essa porta de entrada em que a gente vai ter a quebra dessas partículas para que elas possam ser introduzidas no interior do trato gastrointestinal. Então, vocês vão ver que o sistema digestório, além disso, ele garante com que as porções que não são aproveitadas do alimento, elas sejam eliminadas. E aí faz parte desse sistema a boca, a glândula sublingual, né? A glândula parótida, faringe, glândula submaxilar, esôfago, fígado, estômago, pâncreas, vesícula biliar, os colos aqui, apêndice, reto e os intestinos. Então, todo esse conjunto, ele faz parte do sistema digestório. E aí, dentro do sistema digestório, vocês vão ver essa parte de ingestão de alimentos, né, para o desenvolvimento e manutenção aí do nosso organismo. E aí vocês vão ver aquilo que eu falei. O primeiro passo vai ocorrer na boca. Então, aonde a gente vai ter a ação química dos alimentos, né? Aonde os alimentos eles vão ser quebrados e umedecidos pela saliva para que eles possam ser introduzidos no interior, do interior do trato gastrointestinal. No estômago e no intestino, a gente vai ter esse alimento digerido e os nutrientes eles vão ser absorvidos. Já no intestino grosso, não ocorre digestão, pelo contrário, ele vai receber o resto do alimento que não foi absorvido, tá? Para poder formar as fezes e esse alimento ele ser excretado. Dentro do sistema respiratório, a mesma coisa, a gente tem o sistema respiratório dividido na parte aí, externo e interno, né? Porque, por exemplo, a gente tem as fossas nasais, a cavidade bucal, que faz comunicação com o meio externo. Então, é dentro desse sistema respiratório também que dentro da parte interna a gente vai ter o quê? A realização das trocas gasosas. Quando a gente fala da parte interna e externa, eu vou precisar o quê? Inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. Por isso que a gente tem uma parte interna e uma outra parte externa, tá? Então, vocês vão ver que vai ter aí a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. E aí faz parte desse sistema fossas nasais, cavidade bucal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e diafragma. Dentro desses, dentro do pulmão, a gente ainda tem os bronquíolos, os alvéolos, não sei se vocês lembram, mas os alvéolos, eles fazem com que
tem a produção de surfactante, e esse líquido surfactante faz com que os alvéolos não colabem, ou seja, não batam um no outro e não estourem como se fossem bolinhas, tá? Vocês vão ver, por exemplo, também, da parte externa das fossas nasais, vocês vão ver que nos narizes, né, possui vários pelos. Esses pelos, eles não estão lá por uma, digamos que por uma estética, pura estética, mas a gente tem a presença dos pelos nasais para que eles possam o quê? Evitar com que partículas estranhas entram dentro do nosso sistema respiratório, tá? O diafragma, que ele vai estar revestido por tecido e ele tem a parte de contração e de relaxamento. No sistema respiratório, né, o que eu já tinha falado, realização de trocas gasosas, o que vai levar a energia, né? A presença do olfato, que faz parte do sistema respiratório, né? A gente tem a filtração, aquecimento e a umidificação do ar inspirado. É por isso que vocês têm que ficarem atentos quando vocês estudarem oxigenoterapia e quando vocês cuidarem de pacientes que estão sob oxigênio. Por quê? Esse oxigênio, ele tem que ser, mesmo o oxigênio que a gente oferece lá do suportezinho, lá da cama do paciente, que tem aquela régua de gases, tem uma partezinha de oxigênio, ele tem que ser aquecido e umidificado. Por quê? Porque dentro das nossas trocas gasosas, a gente precisa com que seja filtrado, aquecido e umedecido esse ar inspirado. Da mesma forma, o ar que precisa ser introduzido no paciente por conta de uma frequência respiratória baixa, por uma deficiência de trocas gasosas. Então, até mesmo esse oxigênio, digamos, né, artificial que é introduzido no paciente, ele tem que ser filtrado, tem que ser aquecido, tá? Dentro do sistema respiratório, a gente tem a produção de sons e fala, né? E a termorregulação. Então, olha só, aqui dentro do meu sistema respiratório, a gente vai ter a inspiração e a expiração. Então, na expiração, meu diafragma, ele sofre uma contração e na inspiração, meu diafragma tem um processo de relaxamento. Então, inspirou, perdão, na hora de fazer a inspiração, aqui na imagem está ao contrário. Aqui está errado, tá? Desconsiderem isso aqui. Na hora que você inspira, inspirem aí também. Você vai ver com que tem a contração do diafragma. Quando você expira, que você libera o ar, o diafragma ele vai relaxar. Aqui tem um errozinho nessa imagem, depois eu corrijo, tá certo? Dentro dos alvéolos que eu falei para vocês, eles são formados por uma rede capilar, tá? Que vão se ligar à artéria pulmonar. Então, se esses alvéolos não tiverem a presença de surfactante, que eu falei para vocês, que é a presença de líquido, eles colabam e não tem essa conexão com a artéria pulmonar, certo? Vamos lá, sistema circulatório. Dentro do sistema circulatório, vocês vão perceber que a gente tem aí nesse processo a distribuição de oxigênio, né, e de nutrientes para o corpo. Então, fazem parte desse sistema circulatório veias, artérias e capilares, tá? Vocês vão ver que o coração, ele é a bomba, né, que vai fazer o quê? Funcionar o sangue para o resto do corpo. Então, ele vai ter tanto funções como transporte, distribuição e remoção de outras substâncias, tá? Além de coagulação, defesa e termorregulação. Então, na aula de sistema circulatório, a gente vai estudar a estrutura do coração para vocês saberem quais são quais as partes que se abrem e se fecham durante a passagem de sangue, como é que é processado esse sangue quando a gente tem contração e relaxamento, né, envolvendo átrios e ventrículos aí dentro. Vocês vão ver que as veias, elas vão fazer o quê? Elas vão levar ao coração o sangue que é vindo do corpo, tá? E as artérias, elas vão levar o sangue que está do coração para o corpo. Então, se eu tenho uma obstrução da artéria, consequentemente, eu vou ter uma deficiência da passagem de sangue que está saindo do coração para chegar no restante do corpo. E aí, consequentemente, esses órgãos que estão esperando esse sangue chegar, eles vão sofrer um processo de hipóxia. Por quê?
porque o sangue, ele carrega o oxigênio para que possa chegar aí nas outras estruturas, nos outros órgãos. E a gente tem os capilares, então os capilares eles vão levar o sangue para os tecidos, para que através desses tecidos, esse sangue que está sendo carreado, também possa levar oxigênio para as células. E aí, se não chega esse oxigênio nas células, consequentemente as células elas morrem, tá? Aqui o sistema, né, sistema cardio aí, né, o nosso sistema, vocês vão perceber que dentro desse sistema é cheio de veias, artérias e carótidas. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Professora, eu preciso saber? Preciso. Preciso memorizar? Preciso. Por quê? É aquilo que eu falei na primeira aula. Se você pega um paciente que para funcionar, né? Que você não consegue apalpar nem sentir a veia do paciente, você vai ter que ir pela anatomia. Então, por exemplo, eu não consigo apalpar nem sentir essa veia, aqui que eu estou mostrando para vocês na imagenzinha, mas eu sei que aqui passa uma veia. Então, é a que a gente chama de punção às cegas. Então, eu consigo funcionar por quê? Porque eu sei que aqui passa uma veia do paciente, tá certo? E aí vocês vão ver que aqui eu mostrei a veia, mas aqui é do lado das artérias. Só que aqui, quando vocês olham nesse outro braço aqui que está representando só as veias, aqui também vai ser constituído de artérias e veias. É porque nessa imagem está separado um lado para veias e um lado para artérias, para vocês entenderem os nomes de cada artéria e veia. Mas lembrando que é um conjunto. Então, de um mesmo lado, eu vou ter a combinação de artérias e veias, tá certo? Essa partezinha aqui onde tem os capilares, veia e o coração, eu vou explicar para vocês mais para frente numa aula só do sistema cardiovascular. O sistema excretor, né, o nosso sistema aí, ele vai estar relacionado com a eliminação de urina, né, garantindo com que produtos tóxicos, substâncias tóxicas sejam eliminadas, e aí vai fazer parte desse sistema ureteres, bexiga, né, rins, glândula suprarrenal, que é extremamente importante. Então, vocês vão ver que, além disso, ele ainda vai regular a quantidade de líquidos que a gente tem no nosso corpo e ainda fazer a produção de hormônios. Professora, por que que na regulação da temperatura, da pH, o rim tem a ver com isso? Porque a gente vai ter produção de hormônios, tá? E a gente vai ter essa regulação de quantidade de líquidos corporais. Então, se eu tenho uma pH alterada, consequentemente, isso vai incidir no meu rim de uma forma com que pode promover a deficiência desse rim. Mas isso fica mais para a aula somente de excretor. A gente tem muita coisa para falar de sistema. Se eu for colocar as nuances de cada um desse sistema, a aula fica extremamente grande e vocês não vão conseguir captar muita coisa do que eu for falando, tá bom? Aqui é para mostrar a unidade do néfron, tá? Então, o néfron, ele faz parte do sistema excretor. E esse aqui é a partezinha interna do néfron. Então, vocês vão ver que ele tem glomérulo, cápsula de Bowman, arteríolas, túbulos, enfim, alça de Henle, mas mais para frente vocês vão ver. E o nosso sistema nervoso. Então, no sistema nervoso, ele vai estar relacionado com uma série de atividades importantes que a gente tem no nosso corpo, principalmente como coordenação, memória e percepção, né, de estímulos. E aí vocês vão ver que fazem parte desse sistema a medula espinhal, o encéfalo, né, nervos e terminações nervosas. Dentro do nosso sistema nervoso, vocês vão ver que a gente tem uma comunicação dessas terminações nervosas. Se eu tiver um problema de comunicação, consequentemente, um problema de uma terminação de uma fibra para outra, vamos supor que de uma fibra para outra houve um corte entre elas duas, consequentemente, a informação ela não chega. É como se fosse um fio de eletricidade. Você corta, né? Eu corto o fio de eletricidade da sua casa que liga ao poste. Se ele é cortado, não vai chegar energia na sua casa. Da mesma forma, se é cortada essa comunicação, não vai chegar a comunicação de um para o outro para a liberação de estímulos nervosos, tá? Por isso que, assim, a gente fica extremamente preocupado quando tem um acidente automobilístico, né?
em que tenha comprometimento de células nervosas, porque isso pode trazer um comprometimento maior aí para o indivíduo. Deixa eu ver o que mais aqui do sistema. Ah, tá. Vocês vão ver que, além disso, ele está relacionado com a interpretação de sinais, né, e a indução de ações motoras e ações rápidas, né? Por exemplo, tocou o telefone. Você não vai pensar, agora eu vou atender o telefone, não. Quando o telefone toca, vai ser um movimento, você recebe o impulso nervoso de ir lá e atender aquele telefone, tá bom? Isso aqui que eu ia falar para vocês. Eu falo das fibras, mas é relacionado ao neurônio. Então, o neurônio, ele vai ter, é ele que vai enviar impulsos nervosos, tá? Dentro desse neurônio eu tenho um núcleo, eu tenho axônios, tá? E essas terminações nervosas, elas se ligam a um próximo neurônio para fazer a comunicação. Vocês vão ver que dentro, né, desse neurônio eu também vou ter bainha de mielina, tem até um filme que é o Olho de Lorenzo, que ele vai falar justamente sobre a deficiência de bainha de mielina, aí retratando no filme. E aí vocês vão ver que se aqui nos axônios é onde eu tenho a direção do impulso. Se eu tenho uma quebra desse axônio, consequentemente, eu não vou ter a comunicação a direção do impulso nervoso. Da mesma forma que nessas terminações nervosas, se eu tenho um bloqueio, um corte aqui dessas terminações nervosas, consequentemente, o próximo neurônio ele não vai receber a informação para que seja enviado para algum comando do corpo. Dentro do sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central, a gente tem o periférico e a gente tem o autônomo. Então, dentro do central, a gente vai ter o cerebelo, a ponte, né, o cérebro, o bulbo e a medula espinhal. Aqui dentro do periférico, ele é revestido por a coluna cervical, os nervos torácicos, que são, perdão, os nervos cervicais, que são constituídos de 8 pares, os nervos torácicos de 12 pares, tá? Os nervos lombares e a parte sacral. E no autônomo é aquilo em que a gente tem o parasimpático e o simpático, tá? Então, a gente vai ter aqui a relação daquilo de luta e fuga, né? Dentro desse processo. Então, a gente vai ter aqui, regulando esse autônomo, tanto o fígado, coração, estômago, intestino, rim, bexiga, gônadas, tudo relacionados com esse sistema autônomo, tá certo? Dentro desse sistema autônomo, vocês vão perceber que ele é dividido nessa parte parasimpático e simpático, tá? E aí, vocês vão perceber que nem eu falei no início, é aquilo de luta e fuga, tá? Ele também pode ser conhecido como sistema nervoso vegetativo, né? Isso numa linguagem mais antiga, numa literatura mais antiga aí. Vocês vão ver que quando eu mostro para vocês aqui esses órgãos, é que esse sistema autônomo, ele vai ajudar no controle da pressão arterial, ele vai ajudar na motilidade gastrointestinal, no esvaziamento da bexiga, na sudorese, tá? Na temperatura corporal, entre outros. Vocês vão ver que esse sistema nervoso autônomo, ele vai ser ativado principalmente aqui pela medula espinhal, que vem do sistema nervoso central, tá? E aí vai estar essa divisão entre parasimpático e simpático, que a gente vai falar melhor deles aí numa aula só de sistema nervoso, tá bom? O sistema endócrino, que está relacionado aí, né, com com a produção de hormônios. Então, vocês vão ver que dentro do sistema endócrino, a gente tem vários hormônios ligados, vários hormônios que vão trabalhar, né? Ele está relacionado com regulação química da atividade do nosso corpo, e ele tem várias glândulas que vão compor, como ovários, testículos, a hipófise, tireoide, pâncreas e glândulas suprarrenais, tá? Então, olha só aqui. A gente tem a glândula pituitária, que ela vai ter uma parte anterior e posterior, a tireoide, que faz parte do endócrino, a glândula adrenal, tá? O pâncreas, o duodeno, os ovários, que está relacionado com a produção de folículos.
e do corpo lúteo. Esse folículo é aquele que quando ele está maduro e não há não há fecundação, ele é liberado em forma de menstruação, né? O corpo lúteo, que ele se degenera quando não há fecundação, né? E quando há fecundação, ele se mantém para que o embrião ele seja alimentado até que seja produzido ali a placenta, tá? E os testículos, em que tem células endócrinas e a produção de espermatozoide. Nesse sistema endócrino, vocês vão ver que ele está relacionado aí com várias funções, né? Ele está coordenando todas, né? As funções do sistema. Então, ele tem comando para o sistema respiratório, comando para o sistema excretor, comando para o sistema reprodutor, tá? E aí vocês vão ver que ele faz essa comunicação com o restante do corpo para a liberação desses hormônios. Então, vocês vão ver que nada é isolado, que os nossos sistemas eles vão funcionar todo de forma integrada, toda de forma conjunta, tá? Para que tenha essa comunicação, tá certo? E vocês vão ver que dentro do nosso corpo humano, ele é fantástico, porque ele tem um equilíbrio. Então, vocês vão ver que ele funciona de forma coordenada, integrada, para manter o equilíbrio do nosso corpo. E aí vocês vão perceber que quando há algo fora, né, um desequilíbrio aí, logo o nosso corpo ele vai manifestar, seja através de uma febre, seja através de dor, ele vai mostrar que alguma coisa ali não está fora da integração, tá certo? Essa é a aula eu precisava dar essa aula de aspectos introdutórios para vocês. Espero que vocês consigam ter acesso a essa aula, consigam estudá-la, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu passei um exercício para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo projetá-lo aqui. Não sei se eu vou conseguir projetar. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui na nossa... Aqui, a nossa atividade. Não sei se ela está aparecendo para vocês. Deixa eu só tirar aqui o slide. Não sei se está dando para vocês visualizar a nossa atividade. Então, a nossa atividade, ela era bem simples e ela estava relacionada com a cruzadinha do corpo humano. Então, por exemplo, número 1, órgão vital que bombeia sangue para as veias e artérias. Coração, né? 2, partes duras que dão sustentação ao nosso corpo, os ossos. Então, era ligado à aula de hoje, tá? Essa outra questão, a gente ia falar sobre o sistema esquelético e você ia procurar, por exemplo, 8 ossos que estão presentes no corpo humano. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui o fêmur, tá? Costelas, úmero. Então, aqui dentro vocês iam encontrar 8 ossos do corpo humano. E nessa última parte, era para você preencher aqui o nome desses locais que estão sendo indicados. Então, na nossa próxima aula, a gente vai iniciar falando sobre o esqueleto humano, né? Sobre a parte do sistema esquelético. E aí, esse exercício, ele consistia em você preencher para que você pudesse conhecer as partes aí que compõem o corpo humano. Quem não conseguiu fazer, a gente ainda vai conversar sobre isso mais para frente, tá? Para a gente ajustar, porque teve gente que não conseguiu transformar o material de PDF para Word, para conseguir preencher, enfim. Mas teve gente que já conseguiu me mandar escrito à mão, né? Mas a gente vai ajustando tudo isso. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima.